Bom dia a todos, bom dia e obrigado por estarem presentes. Obrigado também à Cantábria pelo simpático convite para falar sobre este tema de queda de cabelo para diferentes origens, diferentes soluções. Eu chamo-me Leandro Silva, sou dermatologista. Nos últimos anos tenho dedicado em especial à área da tricologia, portanto à ciência que estuda o cabelo, e vou-vos partilhar um pouco da minha experiência do dia-a-dia, questões que são feitas na consulta de cabelo. Podem ver aqui um breve sumário desta apresentação. Portanto, vamos falar sobre algumas generalidades do cabelo, distinguir os principais tipos de perda de cabelo, distinguir o que é uma alopécia, o que é um deflúvio, abordar os principais tipos de alopécia e quais os seus tratamentos e mostrar-vos também alguns casos clínicos da minha consulta. Por fim, vamos desmistificar alguns assuntos sobre a perda de cabelo. E, diariamente, a pergunta que mais me fazem em relação ao cabelo é: estou com perda de cabelo, o que é que eu devo tomar? E não há uma resposta simples para isto. Como diz a própria apresentação, para diferentes origens, diferentes soluções. E por isso, não sendo eu capaz de dar uma boa resposta, acabei por perguntar à inteligência artificial, ao nosso amigo ChatGPT: estou com perda de cabelo, o que é que devo tomar? E o ChatGPT começa por nos dizer que a perda de cabelo pode ter várias causas. Portanto, pode ser genética, pode ser devido a alterações hormonais, pode ser devido ao stress, a uma alimentação inadequada, entre outros. E a melhor abordagem será mesmo, para tratar a queda de cabelo, será fazer um diagnóstico correto. E conclui que, para isto, o melhor a fazer será marcar uma consulta com um dermatologista especializado nesta área. Portanto, a conclusão é: para podermos tratar, temos primeiro de diagnosticar. E para isso é preciso conhecer um pouco sobre o cabelo. Antes de mais, saber que o número de folículos pilosos que nós temos na nossa cabeça varia mais ou menos entre 90 a 150 mil. Aparentemente, as pessoas ruivas terão um pouco menos de folículos pilosos e as pessoas loiras terão mais folículos, à volta de 150 mil. Obviamente, isto difere de pessoa para pessoa e, com a idade, obviamente, alguns de nós irão perder alguns folículos pilosos e, portanto, já não terão estes 100 mil folículos. É importante dizer que cada um dos nossos cabelos está no seu ciclo de vida. E o ciclo de vida do cabelo é composto por 3 fases. A fase principal, que é a fase de crescimento, a fase da anagênese, sendo que esta fase pode durar entre 2 a 6 anos, e nesta fase o cabelo está a crescer. E temos aqui cerca de 90 a 95% do total dos cabelos. Depois temos uma segunda fase, a fase da catagênese, em que há uma involução do bulbo e é uma fase em que há um repouso. Portanto, o cabelo deixa de crescer. É uma fase que dura apenas 2 a 3 semanas. E, por fim, a terceira fase, a fase da telogênese, que dura cerca de 2 a 3 meses. E os cabelos que chegam a esta fase, passado algum tempo, vão cair. E, portanto, isto é uma renovação constante, é um ciclo de vida que está a ocorrer para cada um dos cabelos. Então, e quais é que são os principais tipos de perda de cabelo? E aqui é importante distinguir os 2 tipos de perda de cabelo. Temos as alopécias, e alopécia significa área sem cabelo, e a alopécia não é apenas uma doença. Há vários tipos de alopécia, sendo que a mais comum é de longe a androgenética, mas nós vamos falar sobre algumas das outras. E temos o segundo tipo de perda de cabelo, o designado deflúvio. E deflúvio significa aumento de queda de cabelo. E o deflúvio pode ser por múltiplos fatores. Os deflúvios podem ser devido a doenças sistémicas, por exemplo, se nós tivermos uma alteração da tiroide, um hipotiroidismo, pode ser devido a uma doença do couro cabeludo, como o eczema seborreico, pode ser devido a uma alteração nutricional, como temos um déficit de ferro, pode ser provocado após uma infecção respiratória, após um início de um medicamento, pode ocorrer após o parto, após cirurgias. No fundo, sempre que há um período estressante para o nosso organismo, pode desencadear uma queda de cabelo. E esta queda de cabelo, por norma, ocorre 2 a 3 meses depois do estímulo. Isto tem a ver com o ciclo de vida do cabelo, como eu vos mostrei, aquela última fase, a fase da telogênese. Quando os cabelos têm um estímulo para entrar nessa fase, passados 2 a 3 meses vão cair. Portanto, sempre que há uma pessoa que diz: estou com uma queda de cabelo excessiva, o importante é perguntar à pessoa: então, e 2, 3 meses antes do início, aconteceu alguma coisa da sua vida diferente? Esteve doente? Teve alguma alteração da dieta? Etc. E a principal queixa que os doentes fazem com deflúvios quando chegam à consulta é:
nem imagina o cabelo que estou a perder. E muitas vezes dizem coisas como: perdi metade do cabelo que tinha em poucas semanas ou em poucos meses. Eu perco cabelo por toda a casa. Quando escovo o cabelo, então, nem imagina a quantidade que sai. E também nem imagina a quantidade de cabelo que eu todos os dias retiro do ralo da banheira. E eu tento explicar, percebo perfeitamente que está assustada, vem com medo, muitas vezes vem com medo de perder o cabelo completamente. E muitas vezes, para mostrar que estão a perder tanto cabelo, até me dizem: e eu até trouxe o cabelo para lhe mostrar. E isto é, na realidade, o maior medo do dermatologista, porque eles trazem o cabelo em mãos e às vezes trazem o cabelo também em caixinhas. E eu digo-vos, e a minha reação é sempre esta: No, God! No, God, please, no! 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 Portanto, eu percebo perfeitamente o medo, percebo perfeitamente, não vão perder o cabelo na maioria destas situações. Então, e o que é normal perder por dia? O normal é perder entre 50 a 200 cabelos por dia. E para terem uma percepção, trouxe-vos aqui algumas fotografias que mostram que estas imagens mais à vossa esquerda são uma perda que nós consideramos normal, portanto, 10 a 100 cabelos por dia, sendo que aqui à direita já teríamos então uma queda mais excessiva. Como eu vos disse, há vários estímulos, vários motivos para ter este deflúvio, para ter este aumento de queda, que podem ser por doenças do couro cabeludo, como a dermatite ou o eczema seborreico, que é designado por caspa na sua fase mais ligeira, sendo que, por este motivo, é importante termos uma boa higiene do couro cabeludo. E claro que pessoas com o eczema seborreico, quando está muito descontrolado, podem ter deflúvio, e assim é importante tratar com certos produtos que sejam mais adequados, como por exemplo este produto aqui, o KPL Plus. Uma outra causa de deflúvios que aconteceu nos últimos anos e que aumentou em muito o número de consultas em dermatologia foi a pandemia, as infecções causadas pelo Covid-19. Na realidade, nós percebemos que qualquer infecção pode desencadear um deflúvio, mas aparentemente o Covid-19 desencadeava ainda mais. E a história era sempre a mesma. Portanto, tive uma infecção, passados 2, 3 meses, o meu cabelo começou a cair muito. E as próprias vacinas também desencadearam este deflúvio telogénico. Outras causas prendem-se com a utilização de medicamentos, sendo que qualquer medicamento pode levar a um deflúvio, mas há alguns medicamentos que são mais propensos a isso, desde a utilização de antidepressivos, retinoides, que nós usamos para o tratamento da acne, pílulas, por exemplo, e hoje em dia também uma nova pandemia, neste caso com a utilização de fármacos antidiabéticos, como veem aqui o nome de um deles, que se tem provado provocar um grande deflúvio telogénico. Portanto, não só os fármacos podem levar a um aumento da queda, mas muitas vezes a perda de peso associada pode também ser um outro fator desencadeante para este aumento de queda. E nunca esquecer que também há as quedas sazonais. Parece que há alturas do ano, sobretudo aqui entre julho, agosto e setembro, que são os meses de maior queda. E como é que se chegou a esta conclusão? Basicamente, o número de pesquisas no Google nesta altura do ano sobre estou com perda de cabelo, o que é que eu devo tomar, aumenta em muito. O que é importante dizer às pessoas? Qual é que é o tratamento para os deflúvios? Primeiro, explicar que nos deflúvios, na maior parte dos casos, o cabelo regressa ao normal apenas algumas semanas, meses depois. E que é importante corrigir a causa. Portanto, se houver um déficit nutricional, este deve ser corrigido. Obviamente, a suplementação pode acelerar a recuperação do cabelo, mas que o prognóstico é bom. Portanto, desde que não haja um outro motivo para esta perda de cabelo, desde que não haja uma alopécia associada, a pessoa não vai ficar sem cabelo. Sendo assim, então o que é a alopécia? E a alopécia, como eu vos disse, significa uma área sem cabelo, sendo que existem vários tipos. A mais comum é a alopécia androgenética, mas existem vários tipos. E até os recém-nascidos, até os bebés e as crianças podem ter alopécia. Só que algumas alopécias são definitivas, outras não são e pode-se recuperar o cabelo. Começando por esta, a alopécia androgenética, que é a mais comum. Ela é tão comum que ocorrem 80% dos homens e ocorrem 50% das mulheres. Portanto, pensem bem nisto, uma em cada 2 mulheres que estão aqui tem alopécia androgenética. Algumas são mais iniciais, outras são um pouco mais avançadas. E como é que acontece esta alopécia androgenética? Porque é que ocorre? Basicamente, como o próprio nome diz,
genético, nós herdamos genes que fazem com que os nossos cabelos sejam muito sensíveis às hormonas. Sobretudo esta hormona aqui, que se chama dihidrotestosterona, que é a forma ativa da testosterona. E o que esta hormona faz é tornar os cabelos cada vez mais fininhos, até que chega a um ponto em que ficam tão fininhos que o folículo acaba por desaparecer. E como é que nós fazemos o diagnóstico desta alopecia androgenética? Basicamente, primeiro com a história clínica, perguntamos à pessoa, eu gosto sempre de perguntar, como é que são os cabelos na família? Conte-me sobre os cabelos dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos. E o que nos dizem muitas vezes é, o cabelo na minha família é fraco, a minha família tem mau cabelo, tem um cabelo fino, com pouca densidade. Muitas vezes o que isto significa é que tem um familiar com alopecia androgenética, mas que não está diagnosticado. Isto é muito comum, sobretudo, em mulheres. Depois, sobretudo em mulheres, dizem-nos que comecei a apanhar escaldões aqui no risco do meio. E agora em casa, debaixo de uma certa luz, até consigo ver o meu couro cabeludo. Portanto, eu tinha muito mais densidade. O segundo passo para o diagnóstico é a observação clínica. Portanto, é ver o padrão de alopécia. E nos homens, nós sabemos perfeitamente qual é que é este padrão. Qualquer um de nós aqui nesta sala sabe olhar para um homem e ver quando ele começa a ficar com as chamadas entradas, quando começa a perder o cabelo aqui no vértex e dizemos está a ficar calvo, está a ficar careca. E este é o padrão mais comum nos homens. Portanto, o mais comum é ter aqui a zona das entradas que vai aumentando e ir perdendo também aqui a zona do vértex, até que toda esta área pode desaparecer, ficando apenas cabelo na porção lateral e na porção occipital. E trago-vos aqui alguns casos da minha consulta para vocês verem. Portanto, um rapaz que tinha uma alopecia androgenética mais inicial, mas que já se vê aqui uma diminuição da densidade na zona do vértex e também nas entradas. E aqui 2 casos um pouco mais avançados. E, como eu vos disse, a zona das entradas, onde há o recuo da linha frontotemporal. Então, e nas mulheres? Qual é que é o padrão da alopecia androgenética nas mulheres? Eu disse-vos que 50% das mulheres têm alopecia androgenética. E, geralmente, o primeiro sinal mais fácil de identificar é quando começa a haver uma perda de densidade aqui na região da linha média do couro cabeludo. Muitas vezes tem também uma perda na zona das entradas, mas a linha média é geralmente o que acaba por nos fazer suspeitar. E, obviamente, há pessoas que têm graus diferentes, portanto, há pessoas que estão num estadio muito inicial e que praticamente não se nota, mas em fases mais avançadas podemos mesmo ver o couro cabeludo. E trouxe-vos também algumas fotografias de pacientes da minha consulta. Alguns casos, se calhar nós olharíamos e diríamos, não tem problema nenhum, mas a pessoa sabe, a pessoa diz-nos, eu tinha muito mais densidade, eu quando faço um rabo de cavalo não tenho a mesma força que tinha anteriormente. E começamos a ver que, de facto, aqui o risco começa a abrir um pouco. E em alguns casos é ainda mais fácil de identificar, porque a perda de densidade é ainda maior. E o terceiro passo para o diagnóstico, e este hoje em dia é fundamental em consulta, portanto não há um diagnóstico de alopecia androgenética que possa ser bem feito sem recurso a este exame, que se chama dermatoscopia. E o que é isto, a dermatoscopia? Dermatoscopia basicamente é a utilização de uma lupa, que vem aqui, para ver o couro cabeludo e os cabelos em maior dimensão, portanto é uma ampliação de cerca de 10 vezes. E quando nós fazemos isto da dermatoscopia, vemos aqui os cabelos, sendo que vemos alguns cabelos que são muito grossos e depois começamos a ver cabelos que são muito finos. E quando vemos muitos cabelos finos, dizemos à pessoa, tem alopecia androgenética. Claro que na consulta olhamos sempre para outras áreas, portanto olhamos para as sobrancelhas, para as pestanas, para as unhas, para poder fazer um diagnóstico correto e depois vemos sempre também se há uma alteração hormonal que justifique também esta alopecia androgenética e, portanto, procuramos outros sinais e sintomas como um acne tardio, menstruações irregulares ou mesmo um excesso de pelos nesta zona da face. Então, vamos à pergunta, devemos tratar a alopecia androgenética? E nos últimos anos, muitas celebridades têm recorrido a diferentes métodos para tratar esta alopecia. Temos visto grandes recuperações, como o David Beckham, como veem aqui, com alguns anos de diferença. Hoje em dia, o Elon Musk também muito em voga, o próprio Jamie Foxx, Elton John, por exemplo. E para os fãs do The Office, que hoje já falámos um pouco aqui sobre Michael Scott, veem que nas primeiras temporadas havia aqui uma alopecia androgenética que já estava a ficar muito evidente e, à medida que o tempo foi passando, na realidade o cabelo até foi melhorando. Assim, o que eu quero que saibam é que, para o tratamento da alopecia androgenética, tempo é cabelo. Quanto mais cedo se começar a realizar o tratamento, melhor será
o resultado. E, na minha opinião, tratar o cabelo é importante porque o cabelo tem uma função de proteção. Na realidade, o cabelo protege-nos da radiação solar e isto permite até reduzir o risco de cancros de pele. Portanto, nós vemos muitos homens com 70, 80, 90 anos que, por terem perdido o cabelo numa fase muito precoce da vida, acabam por ter lesões que são cancros de pele. Portanto, o cabelo não é apenas estético, mas também serve para nos proteger. Sem nunca esquecer que também há um impacto psicológico importante provocado pela alopécia. E a maioria das pessoas com alopécia androgenética sentem-se desconfortáveis com a sua condição. E mais de 30% dos pacientes dizem que estão incomodados por piadas que se fazem em relação à sua situação. Isto pode afetar, a alopécia pode afetar a forma como nós vivemos, pode afetar a forma como nós nos vestimos, pode afetar a nossa autoestima. E se acham que estou a exagerar, trago-vos um exemplo até bastante recente. Jada, I love you. Que é o que ficou nos Jane Oscars. 2, can't wait to see it. All right? Portanto, uma piada em que o Chris Rock faz sobre a mulher do Will Smith. E como vem o desagrado da própria Jada Smith, That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. e acaba por ter uma resposta do próprio marido. Oh, wow. Wow. Portanto, estas alopécias muitas vezes não afetam só a pessoa, afetam também o próprio agregado familiar. E apesar de o tipo de queda de cabelo que a Jada Smith tem não é a alopécia androgenética, é outra que já vamos falar, que é a alopécia areata, é importante perceber que qualquer alopécia pode impactar a nossa autoestima. E falando de doentes com cancro, os doentes com cancro referem mesmo que a perda de cabelo é o efeito adverso mais traumático de toda a jornada. E 14% dos doentes referem mesmo que preferem recusar tratamento para o cancro do que ficar sem cabelo. E então, como é que se trata a alopécia androgenética? Ok. Portanto, tenho a alopécia androgenética, o que é que eu devo fazer? E vou-vos deixar aqui 3 hipóteses. Hipótese número 1, procurar preços no Skyscanner de viagens para a Turquia. Portanto, agora, muito na voga, qualquer pessoa chega à consulta, sobretudo mais homens, mas dizem, olha, até já vi preços para a Turquia, fica mais ou menos a tal, mas a maioria das pessoas não precisa de transplante capilar. Segunda opção, encomendar todas as caixas de suplementos patrocinados no Instagram. Qualquer um de nós que começa a procurar por perda de cabelo, rapidamente o algoritmo vai gerar-nos 100 vídeos a dizer que há uma solução milagrosa que permite recuperar o cabelo, seja ele qual for a causa pelo qual está a desaparecer. Ou, por fim, obviamente, procurar um dermatologista. E então, quanto aos tratamentos da alopécia androgenética, eu aqui não me vou alongar muito, porque na realidade eu não posso fazer promoção de medicamentos. Mas ficam a saber que existem loções para aplicar, portanto, existem líquidos que se podem aplicar diariamente no couro cabeludo, existem medicamentos em comprimido ou cápsula que se podem tomar, existem técnicas que podem servir de complemento, como a mesoterapia, o laser, o plasma rico em plaquetas e, claro, existe o transplante capilar, que é uma opção, portanto, é um tratamento, mas não é uma cura. Portanto, as pessoas que fazem transplante capilar ainda assim devem fazer tratamento para a alopécia androgenética com líquidos ou com medicamentos para o resto da vida. E trago-vos alguns casos da minha consulta que mostram as melhorias da alopécia androgenética, alguns doentes que até já vimos, apenas com recurso a medicamentos, quer em líquido, em comprimido e associado a técnicas. Portanto, aqui não há qualquer tipo de transplante capilar. E veem este primeiro paciente que vos tinha mostrado, após 2 anos de tratamento, com uma melhoria bastante significativa. Um outro paciente, também com um bom resultado após 6 meses de tratamento. E é importante referir que, quando nós iniciamos um tratamento para alopécia androgenética, até 1 ano, 1 ano e meio, a pessoa vai conseguir recuperar cabelo. Portanto, nem sequer é resultado final. E um terceiro caso, onde também se vê uma boa recuperação. E também nas mulheres, como já vos mostrei alguns casos de alopécia androgenética, efetivamente até parecia que esta alopécia não era muito evidente, portanto, uma alopécia relativamente inicial, mas apenas após 6 meses de tratamento vemos uma melhoria significativa. Aqui, uma outra paciente, também com 6 meses,
com 1 ano de tratamento e veem que o padrão é sempre o mesmo, portanto é a linha média que vai ficando um pouco mais aberta. Aqui, num caso mais avançado, mas também apenas com 6 meses de tratamento. E, por fim, um outro caso com apenas 4 meses de tratamento. Então, e quanto ao transplante capilar? Ele é sempre eficaz. A forma como ele tem sido publicitado nos últimos anos faz-nos parecer que o transplante capilar é a panaceia, que é uma cura. E tem sido tão comum ouvir pacientes a falar sobre viagens à Turquia que até houve um rebranding aqui com as Turkish Airlines. E qualquer um de nós que vai à Turquia, quando está a voltar, é bastante comum ver esta imagem de pacientes no seu pós-operatório. Portanto, o transplante capilar, de facto, está muito na moda. Mas é importante dizer que ele não deve ser realizado em todos os tipos de alopécia. Portanto, há certos tipos de alopécia que são mesmo contraindicados, porque ao implantarmos o folículo, ele pode simplesmente não ficar. E depois que não é uma cura, porque o que o transplante capilar faz é tirar cabelo de um lado e colocar no outro. Mas todos os outros cabelos, e falámos que temos cerca de 100 mil folículos, precisam de tratamento. E por isso é necessário manter medicação tópica ou oral para manter esse cabelo. E claro, o transplante capilar é um procedimento cirúrgico e tem recuperação associada, nomeadamente este inchaço, este edema que ocorre após a anestesia, sendo que neste caso pode ser muito exuberante. E sendo um procedimento cirúrgico, também tem complicações, eventualmente há doentes que até podem falecer, seja pelo excesso de anestesia, seja, por exemplo, por infecções associadas. Passando para um outro tema, então e as crianças também podem ter alopécia? Como eu vos disse, há diferentes tipos de alopécia e uma que pode acontecer é esta chamada alopécia neonatal transitória. Portanto, é uma alopécia que surge essencialmente nesta zona occipital, ocorre em bebés com 2, 3 meses de idade e acredita-se que seja pela fricção que ocorre durante o parto. Mas este cabelo rapidamente volta. Uma outra alopécia que já falámos hoje, que era a alopécia que tinha a mulher do Will Smith, a alopécia areata, também acontece sobretudo em crianças, geralmente entre os 10 e os 20 anos, e é designada alopécia por peladas. Portanto, o que nós vemos geralmente são 1, 2, 3 peladas, que são áreas bem definidas, circulares, em que não se vê cabelo, e esta é uma doença autoimune. Basicamente, o nosso corpo está um pouco confuso e começa a atacar o próprio cabelo. Mas aqui há potencial do cabelo voltar. Obviamente, há casos mais avançados. A mulher do Will Smith tem um destes casos mais avançados, em que podemos ter várias peladas por todo o couro cabeludo. Podemos, inclusivamente, ter outras áreas afetadas, como as sobrancelhas e as pestanas, e nos homens até a zona da barba. Esta alopécia areata tem um importante impacto psicológico. Mais de 50% dos doentes referem ter depressão e quanto mais grave for a alopécia, também mais grave será a depressão. Mas é importante explicar que em 66%, portanto em 2/3 dos pacientes, até há um reponto espontâneo. O cabelo volta por si. E nestes casos em que o cabelo não volta, podemos sempre utilizar medicamentos, quer seja em líquido, medicamentos em comprimido, ou então outras técnicas como infiltração de corticoides. Então, e há alopécias provocadas pela forma como nos penteamos? Também pode acontecer. Também podemos ter o que se chama alopécia de tração, que vemos muitas vezes em mulheres africanas devido a esta tensão excessiva no penteado. Pode ser feito sobre a forma de tranças, por exemplo, também sobre rabos de cavalo. E numa fase inicial nós conseguimos reverter esta alopécia, mas se deixarmos tempo suficiente a avançar, o folículo pode ser danificado e não ser reversível. E depois temos outros tipos de alopécia provocados por nós, como a tricotilomania, que é um tipo de alopécia em que é uma forma de obsessão-compulsão em que a própria pessoa acaba por ir arrancando o cabelo. E a pessoa pode-se aperceber disto ou pode nem sequer se aperceber. E uma das pessoas mais conhecidas que refere ter uma forma de tricotilomania, a Sara Sampaio, que admite que acaba por tirar os pelos das sobrancelhas porque isto é algo que lhe dá prazer. Infelizmente não tenho tempo suficiente para falar sobre todos os tipos de alopécia, só para saberem que há várias que dependem essencialmente do padrão e que, claro, para serem diagnosticadas precisam daquele exame que eu vos falei da dermatoscopia. E antes de terminar,
falar só um pouco sobre quais são os principais mitos em relação ao cabelo. Portanto, há várias concepções sobre o cabelo, muitas delas falsas. Se tiverem algumas que eu não incluí aqui, podem perguntar no fim, mas vamos começar por estas que eu considero que são as 5 principais que ocorrem na minha consulta e que são: se lavar o cabelo várias vezes, ele vai ficar mais fraco; se cortar o cabelo mais vezes, vai ficar mais forte; pintar o cabelo provoca alopecia androgenética; que a alopecia é herdada apenas do lado materno e que só se pode ter um tipo de perda de cabelo. Vamos então à primeira. Lavar o cabelo vai deixar o cabelo mais fraco. Isto é falso, portanto, a lavagem não causa queda. O cabelo ia cair de qualquer maneira e o cabelo vai ficando mais fraco, essencialmente por fatores genéticos e hormonais, como eu vos demonstrei. Em segundo, se cortar o cabelo mais vezes, ele vai crescer mais forte. Também é falso, porque o crescimento do cabelo ocorre a partir da raiz. Não é por nós cortarmos mais frequentemente as pontas que ele vai ficar mais grosso. Terceiro, pintar o cabelo provoca alopecia androgenética. Novamente, um mito. Como eu vos disse, a alopecia androgenética tem a ver com genes, tem a ver com hormonas. E este é um dos grandes medos das pacientes quando vêm à consulta. Dizem-me: olha, eu tenho tratado mal o meu cabelo, eu há 20 anos que pinto o meu cabelo e não queria parar de pintar. E eu digo sempre: não precisam parar de pintar, podem continuar, vamos só tratar e de resto as tintas pode continuar a fazer aquilo que faz. A alopecia é herdada do lado materno. Há vários genes que influenciam a alopecia androgenética e podem ser herdados do lado materno, do lado paterno, ou há pessoas que até têm a genética dos dois lados. E, por fim, só se pode ter um tipo de perda de cabelo. Isto também é falso. Apesar da maioria das pessoas ter apenas um tipo de perda de cabelo, há situações em que há uma combinação. E começamos logo por falar que há alopécias e há deflúvios e, portanto, as pessoas podem ter as duas coisas. A pessoa pode ter uma alopecia androgenética, ou seja, um cabelo que tem vindo a ficar cada vez mais fino, e depois ter um deflúvio, ou seja, um aumento da queda de cabelo. E podemos também ter combinações de alopécias. Podemos ter uma alopecia androgenética com uma alopecia areata, como veem neste caso. Um rapaz que tinha um cabelo que estava a ficar cada vez mais fino e que me disse: há 2 meses fiquei com esta pelada aqui nesta zona. Portanto, tem uma alopecia androgenética com um cabelo mais fino e tem uma alopecia areata que, depois de realizar tratamento, repontou. Assim, as ideias-chave da minha apresentação é que é importante distinguir entre deflúvio e alopécia. E existem diferentes tipos de alopécia e para um bom tratamento é preciso ter um diagnóstico correto. A alopécia androgenética é a mais comum de todas e tem tratamentos muito eficazes. E com isto concluo. Obrigado pela vossa atenção e se tiverem algumas dúvidas, fique disponível. Okay. Portanto, se alguém tiver alguma pergunta, força. Olá, bom dia. Obrigado pela apresentação. Não sei se tem representação da Cantabria Labs. Sim. Ok. Eu já tomei o suplemento deles, recomendado pelo dermatologista, só que o facto de ter zinco, o meu estômago não tolerava. Okay. Não sei se existe algum suplemento que seja recomendado e que ultrapasse esse problema do estômago. Ok. Obrigado. E como é que chegaram à conclusão que seria do zinco? Porquê? Pronto, quando comecei a tomar o suplemento, comecei a ter dores horríveis de estômago e quando parei de tomar, as dores desapareceram. Ok. Pronto, é difícil de dizer se terá sido do zinco, se terá sido outro componente, porque efetivamente os suplementos geralmente têm uma grande composição. A própria Cantábria tem diferentes tipos de suplementos, alguns provavelmente nem terão zinco. Eu penso que até pode ter sido uma coincidência, para ser honesto, essa questão gastrointestinal acontece por vezes, mas eu acho que aqui seria só simplesmente tentar trocar o suplemento para outro da Cantábria para outra marca ou eventualmente fazer até medicação dependendo daquilo que foi diagnosticado, porque isso também é interessante aqui neste caso. Okay. Sim. Olá, bom dia. Eu tenho só uma pequena questão. Secar o cabelo ou a utilização de placas é mito ou é realmente verdade que pode fazer mal? Então, é assim.
o facto de nós fazermos isso ao cabelo pode danificar o cabelo e pode levar à queda ou deflúvio. Portanto, se fizermos tratamentos muito agressivos ao nosso cabelo, sobretudo temperaturas excessivas, pode haver uma queda. O que acontece é que isso não provoca a alopecia androgenética, que é na realidade a maior preocupação das pessoas. Portanto, mesmo que nós façamos um tratamento desses ao cabelo e que passado 2, 3 meses o cabelo caia, esse cabelo volta. O que não volta é o cabelo que se vai perdendo pela alopecia androgenética. Portanto, na teoria até é verdade que tratamentos muito agressivos podem danificar o cabelo, mas não é bem aquilo que as pessoas acham, porque elas vão perdendo cabelo por outros motivos. Ok? Pronto. Então, se não houver mais perguntas, agradeço-vos a vossa atenção. Se alguém tiver dúvidas, podem sempre contactar-me pelo Instagram e fico disponível para responder. Obrigado.